De um lado, o Brasil com enorme potencial turístico, diversidade cultural, belezas naturais. Do outro, os brasileiros que querem viajar mais, segundo uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas. E a preferência nacional, claro, já é o avião, um reflexo real da melhoria econômica das famílias. Apesar do bom cenário, o fluxo do turismo internacional aqui se mostra frágil se comparado a outros países. Estamos na 29ª posição no ranking mundial. Além disso, brasileiros vêm preferindo viajar mais para o exterior a conhecer melhor o próprio país. No N-Blog de hoje, um perfil do viajante brasileiro e os investimentos necessários para fazer do turismo uma atividade rentável no país. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô também para você que assiste a gente aí nos Estados Unidos pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. A facilidade em pagar passagens e hospedagem tem levado muitos brasileiros para fora do país. O sonho de muitos já é realidade. Um carrinho só é pouco para transportar a alegria dos passageiros. Luiz Gustavo, de 9 anos, acaba de voltar de sua primeira viagem a Nova York. As filas de carrinhos, as montanhas de malas e de compras revelam como o brasileiro tem ido longe. Acompanhei minha filha para Disney, para Nova York. Para Orlando. A queda do dólar fortaleceu o sonho de Diego, de 21 anos. O auxiliar administrativo fez as contas e conseguiu viajar para o exterior muito antes do que esperava. E diz que conhecer a Alemanha foi tudo de bom. Eu fui para Frankfurt e conheci Colônia também. E esse dinheiro foi indo, fui fazendo compra. Cheguei aqui no Brasil ainda com dinheiro no bolso, que foi o melhor ainda. Quem já foi, só pensa em voltar. Mas quem nunca viajou para o exterior está de malas prontas. Faz tempo que Flávio não consegue viajar, o que é ótimo para os negócios dele. Flávio é dono de uma agência e comemora o melhor momento do setor. Ele conta que, em muitos casos, está mais barato viajar para o exterior do que pelo Brasil. Veja alguns exemplos. Viajar para Miami, nos Estados Unidos, sai por R$ 1.500. O preço inclui passagens aéreas e hotel por 4 dias. E um final de semana em Buenos Aires, na Argentina, sai por R$ 600. Para melhorar, o valor pode ser pago em até 10 vezes. Boa viagem, Brasil! Esses valores já foram reajustados, a gente vai falar sobre isso aqui durante o programa. Então, para falar sobre o turismo dentro e fora do Brasil, vou conversar com o vice-presidente da Associação Brasileira de Turismo, Edmar Bull, e também com o Michel Tumanés, presidente da Federação Nacional de Turismo. Está com a gente, além deles, o blogueiro convidado, Duílio Ferronato, do portal R7. Muito obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Obrigado. Já começamos com uma reportagem onde o brasileiro vai mais para fora. Eu acho que é um desejo de grande parte da classe média poder ter acesso aos aviões cada vez mais e fazer pacotes internacionais, conhecer outras partes do mundo. Isso confere mesmo? O brasileiro tem ido mais para fora do que viajado dentro do Brasil? Com certeza o brasileiro está tendo essa oportunidade, essa nova classe média de viajar bastante. Certo. Principalmente para o exterior. Fazer compras. Aproveitar os preços menores fora do Brasil para fazer compras. Com certeza. De lá dá para trazer muito mais coisas do que daqui. Só que ele tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses valores, porque quanto antes ele faz a reserva, mais barato fica. É um pouquinho diferente dos outros mercados. Sim. Então, a gente aconselha sempre o viajante, primeiro, procurar uma agência associada a nós. Segundo, para poder ter todos os detalhes. E segundo, comprar o mais rápido possível. Você pode fazer uma reserva com 1 ano de antecedência. Perfeito. Agora, esses valores que apareceram já estão um pouquinho diferentes. Teve uns reajustes nos valores das parcelas de passagem de avião, até dos hotéis, não é verdade? É um pouquinho mais caro para ir para os Estados Unidos, por exemplo. Tá certo, Fabiana. Você tem toda a razão. Só que o brasileiro, ele acha que viajar para o exterior é mais barato. Está muito enganado sobre isso. Nós temos aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre o exterior. Se você for para o exterior, não sai a mais barata, numa agência de viagem que a pessoa procura, custa R$5.000. Então não é barato. Passagem e hospedagem. Passagem e hospedagem. Para uma pessoa. Para uma pessoa, então são R$10.000. Agora vamos comparar isso com o Brasil.
Você tem aqui Porto de Galinhas, você tem aqui Salvador, você tem Recife, você tem Fortaleza. Eu tenho aqui, inclusive, documentado por R$ 1.100 por 8 dias. Com bons hotéis. Hotéis 5 estrelas. Então, é só procurar um agente de viagem que ele vai encontrar por R$ 1.100, R$ 1.200, não passa de R$ 1.300. É legal que consegue um preço um pouco melhor, né, Duílio? Quando é fora da temporada, né? Dá para conseguir um preço um pouco mais vantajoso. Nordeste é uma região muito procurada do Brasil para turismo, né? Mas, e aí fica mais fácil fora de temporada, não é isso? Mas, Fabiana, praticamente no Brasil já não tem mais fora de temporada, entendeu? Tá sempre quente. É o ano inteiro, exatamente, né? Mas antecedência é o que faz ficar barato. Exato, né? é o que falou o nosso amigo Edmar, o nosso presidente aqui. Se ele comprar com 60, 90, 6 meses antes ainda, claro. Lógico, fica muito mais econômico o pacote. Nós falamos sempre em pacotes. Eu não estou falando de passagem avulsa, somente a passagem. Sim. Entendeu? Fica muito mais caro se ele comprar um bilhete. Você tem, por exemplo, você pega um bilhete de São Paulo, Rio de Janeiro, você tem passagem sozinha por R$ 200, R$ 300. É verdade. Entendeu? Agora, se você comprar o pacote, por R$ 400, R$ 500, você tem o hotel e a passagem, o transfer e o passeio. Então, o passageiro ele tem sempre que se preocupar em não querer comprar somente o bilhete, entendeu? Logicamente, tem as empresas que são contas correntes, as grandes empresas, elas compram somente o bilhete. Mas eu aconselho que o turista brasileiro, para ter os preços melhores, mais confortável, mais econômico para ele, da mesma maneira que você, por exemplo, Fabiano, você tem o seu advogado, você tem o seu engenheiro, você tem o seu médico, eu acho que o passageiro tem que ter o agente de viagem também, porque o agente de viagem é o consultor dele. Ajuda a encontrar o melhor preço, a melhor data, lógico. A melhor situação, né? Complementando o que ele falou, procurando sair dos horários de pico do corporativo. Perfeito. Então, você saindo desses horários, você consegue reduções muito boas. Nas passagens? Nas passagens aéreas. E nos hotéis, que nem você falou, às vezes fora de temporada você consegue alguns preços acessíveis, ou mesmo na temporada. Eu, no meu caso, por exemplo, já emiti até o Natal, já estou com os bilhetes meus emitidos. Certo. O que pode acontecer na época? O Natal já deste ano? Já deste ano. De 2012, já está precavido, né? Então eu sou um pouquinho mais rápido, né? Mas ele é agente de viagem, ele já sabe, é por isso. Claro, então tem as eu já manhas. compro antes e depois, se acontecer alguma coisa, tiver que mudar alguma data, eu pago apenas uma multa, remito o bilhete e vou viajar nos preços com mais tranquilidade. baixos. Com Olha, certeza. ainda falando sobre essa situação dos brasileiros querendo viajar para fora do Brasil, de janeiro a outubro de 2011, o número de visitantes brasileiros nos Estados Unidos passou de 1.200.000 pessoas, já à frente do número de 2010. A expectativa é fechar o ano de 2012 em 1,5 milhão de brasileiros visitando os Estados Unidos. Pensando em reduzir a espera pelos vistos, a Embaixada Americana, então, preparou mutirões até abril em São Paulo, em Brasília, Recife e Rio de Janeiro. Em dias normais, 500 pessoas são atendidas para a renovação do documento. É muita gente. Mas nos dias de mutirão, esse número chega a aproximadamente 670. Em 2011, 820.000 solicitações de vistos foram aprovadas, provando e mostrando que os brasileiros representam um mercado crescente para o turismo nos Estados Unidos que pretende, sim, receber cada vez mais brasileiros, acho que por conta dessa questão de gastar na cidade, ajudar na economia americana, que anda passando por dificuldades. Tudo isso tem a ver com esses mutirões que eles estão preparando. Com certeza. Esses números teus devem ser a média, mas o Brasil, aqui em São Paulo principalmente, nós temos uma média de chega a 2.500 vistos num dia só. Um dia só, aqui em São Paulo. A espera aqui é de 2 meses para conseguir uma entrevista. Mas você tem alguns mutirões de sábado e às vezes na mesma semana você tem algumas senhas que são canceladas que você pode entrar. É o consulado do mundo número 1 em emissões de visto. Isso sem dizer com os passaportes também. Então nós pedimos para procura um agente de viagem, prepare sua documentação muito rápida, não só o passaporte como o visto, e deixe os seus bilhetes de hotéis para depois. O visto hoje, ele vale por 10 anos, era por 5, então já vai diminuir o número de pessoas tendo que renovar seus vistos. E o passaporte, se Deus quiser, aí a Polícia Federal vai aumentar para 10 anos, como era no passado, também por uma solicitação Aí nossa. renova o passaporte. Quer dizer, só dura 5 anos, mas aquele visto que você conseguiu para os Estados Unidos está no passaporte antigo, aí tem que carregar os dois, aquela coisa que também... E aí vira uma confusão na hora da imigração americana. Né? Fabiano, eu queria aproveitar também esse gancho aqui, mas eu acho também que existe uma falha muito grande também em você ir lá para você tirar o passaporte.
Eu estive lá agora, coisa de 6 meses atrás, tirando para minha esposa. Minha esposa fez uma operação do fêmur e estava numa cadeira de roda. Não dão preferência. Nem para idoso e nem para pessoa deficiente. Para tirar o passaporte. O passaporte. Não, para tirar o visto americano. Entendeu? Então você tem que ficar lá. Tem 50, 100, 200 pessoas na cadeira de roda, você tem que ficar na cadeira de roda até chegar a sua vez. Eu acho que, inclusive, nós, na Federação Inlabab, eu acho que nós poderíamos entrar em contato com consulados para facilitar, pelo menos, para aqueles que precisam, que têm problema, que, entendeu? Ou vai de bengala, ou cadeira de roda, ou idoso. Eu vi quantos idosos lá. E é um calor que você não queira nem saber, porque não tem. Eu pensei que eles tinham parado de tratar mal a gente, mas continua, né? Tratam mal. Eles tratam e é um calor, entendeu? Uma telha de zinco ali assim. São você já viu como filas, é que é aquilo, né? Que eles ficam, são muitas filas. Chutar, até porque a legislação brasileira já garante, né, o espaço adequado para pessoas da terceira idade, mulheres com criança de colo, grávidas ou deficientes físicos, deveria valer o mesmo, eles não né? precisam seguir a lei brasileira, né? Porque dentro do consulado é a lei americana ou como eles fazem no país deles. Agora vamos aproveitar e falar um pouquinho de Brasil. Lugares bonitos e paradisíacos, claro que não falta aqui no nosso país, né? Diversões de norte ao sul e que cabe, claro, no bolso do turista. Vamos ver. É a hora de se programar com alguns dos melhores roteiros turísticos da costa brasileira e também das montanhas. O Nordeste é um dos destinos mais procurados, como Natal, no Rio Grande do Norte, e Fortaleza, no Ceará. Os pacotes turísticos para 4 dias, com hospedagem e passagem aérea com saída de São Paulo, custam de R$ 1.500 a R$ 5.000 por pessoa. No litoral norte da Bahia, a melhor opção é a Praia do Forte, que fica bem pertinho de Salvador, a apenas 70 quilômetros. A visitação pode ser feita entre as 9 da manhã e as 5 da tarde. O valor do ingresso é de R$ 30 para adultos e de R$ 15 para crianças. Do litoral para o centro do estado, a cerca de 400 quilômetros de Salvador, fica a Chapada Diamantina, que tem mais de 200 espécies vegetais e de 50 animais. 35 rios e cachoeiras e muito verde completam os passeios pelas trilhas, que custam em média R$ 80 por pessoa. Do Nordeste para o sul do país, uma rota romântica e aconchegante pelo interior do Rio Grande do Sul, num trajeto de 400 quilômetros por pequenas vilas típicas da Europa, construídas na época da colonização do estado. Para percorrer a rota romântica, o melhor é alugar um carro. Um veículo popular sai por R$ 60 a R$ 100 por dia, mais uma taxa por quilômetro rodado. Do Rio Grande do Sul para o interior de Minas Gerais e suas maravilhosas montanhas. Uma ótima opção para espantar o estresse é o Parque da Serra do Rola Moça, a 30 quilômetros de Belo Horizonte, aberto entre 9 da manhã e 5 da tarde. Quem gosta de arvorismo, trekking, escalada, tirolesa, trapeloco e cachoeira vai se divertir muito nesse bonito vale. As atividades custam entre R$ 65 e R$ 75. Na Serra da Canastra, os visitantes podem conhecer as nascentes do Rio São Francisco, um dos maiores e mais importantes do Brasil. O Parque Nacional funciona entre as 8 da manhã e as 6 da tarde e o ingresso custa R$ 6. Da Serra Mineira para a Carioca, Petrópolis, a cidade imperial na região serrana do Rio, tem verdadeiras raridades por onde se passa, como o Museu da Casa de Veraneio da Família Real, o Palácio de Cristal e a casa projetada por Santos Dumont, onde a escada obriga as pessoas a começarem a subida com o pé direito. Os passeios ficam abertos durante o dia e custam entre R$ 5 e R$ 8. A visita à Casa do Pai da Aviação é de graça. Quer dizer, tem muito lugar bonito no Brasil que a gente às vezes deixa para lá, quer viajar para fora, às vezes junta muito mais dinheiro para conseguir viajar para fora, que pode ser aproveitado aqui no nosso país. Agora, falta ainda infraestrutura para receber bem os turistas, principalmente os estrangeiros. Se o Brasil quiser virar, de fato, um local de receptividade turística, falta infraestrutura, Michel? Fabiana, falta muito. Eu não vim aqui para criticar. Eu vim aqui exatamente para falar para os telespectadores. Você, quando chega em qualquer país, você quer ser bem recebida. Sim. E a primeira impressão que você tem, qual é? É quando você chega no aeroporto. Sim. Se você chega aqui em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, ou em alguns outros aeroportos grandes, o pessoal da Polícia Federal não estão nem aí, você entendeu? Não estão nem aí, não sorriem, eles não têm a capacidade de serem simpáticos para fazer com que o turista chegue aqui em São Paulo, chegue no Rio, chegue lá para o Norte e Nordeste, e ele seja bem recebido aí. Por exemplo, falta estrutura nos aeroportos, aquelas filas enormes.
O aeroporto nosso aqui de Guarulhos, o ano passado recebeu 18 milhões de passageiros. Nossa, muita gente. Entendeu? E na Copa do Mundo vai receber 24 milhões de passageiros. Então não tem. A semana passada eu estive em Fortaleza, em Recife, eu cheguei em Viracopos. É uma vergonha a toalete das mulheres. Você esperando, viu, Edmar? Você esperando a mala, tem filas fora do banheiro, ali, de 7, 8, 10 mulheres, passando vergonha ali naquela filinha ali. Uma falta Quer dizer, de falta vergonha, uma infraestrutura no aeroporto, né? É. Agora, em relação às cidades brasileiras, aqueles hotéis, né, a estrutura das próprias cidades, tudo isso aí, tem algum plano de investimento para melhorar essa situação? Para o turista se sentir mais bem acolhido quando chega no Brasil? Tem um plano de investimento com os novos resorts. Nós temos vários resorts aí 5 estrelas. Estão aparecendo agora alguns 6 estrelas em todas as capitais e fora das capitais. Por exemplo, Porto de Galinhas, no Ceará tem alguns resorts, na Bahia também naquela região da Praia do Forte tem alguns resorts. No Rio de Janeiro, em algum lugar, também tem resorts e realmente está crescendo muito o receptivo disso aí. Então, nós precisamos atender bem, que o Michel falou, no aeroporto, para a pessoa chegar e passar tranquila uma semana, esses investimentos são do poder do privado, né? Agora, certeza. O Ministério do Turismo, ele realmente está investindo nisso ou só... Eu tenho a impressão que eles estão falando mais do que fazendo. Veja bem, quando começa algum investimento, alguma coisa, existe a corrupção e aí para tudo. Então, se você me perguntar hoje qual que é o ministro que realmente está trabalhando em cima de investimento, de hotelaria e para poder receber esses turistas, eu não sei te dizer. E é um país tão grande, tão rico, né? E deveria haver um investimento até para a gente conseguir capitalizar mais e fazer do nosso país um lugar receptivo para turistas. O turismo é uma fonte de investimento, de renda mesmo, né? E o nosso país teria que estar um pouco mais bem preparado, embora tenha muitas riquezas naturais, as pessoas se encantam por conta disso. Uma pergunta antes de chamar o blog do Duílio: qual é o lugar do Brasil que cresceu muito em procura de turistas? Olha, em primeiro lugar era Salvador. Agora, hoje é Fortaleza, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, legal, no sul. Muito, entendeu? Então, nós temos aqui, agora o que falta é o que nós estamos falando aqui, o Ministério do Turismo e a Embratur promover o Brasil dentro do Brasil. Sim. Coisa que ela não promove, o Brasil dentro do Brasil. Porque se você sai da Europa, de um país para outro país, você vai de bicicleta. Tudo é pequeno, tudo é próximo. Aqui o Brasil é muito grande, então tem que se promover o Brasil dentro do Brasil, para fazer com que o brasileiro viaje mais pelo Brasil do que aquilo que você falou quando começou para o exterior. Sim. Entendeu? Até para fazer esse dinheiro que a gente investe em viagem circular dentro do nosso próprio país. É uma forma de investir na nossa própria economia. Vamos aproveitar então agora chamar o Duílio, que é o nosso blogueiro convidado de hoje, saber o que tem no blog dele. E tem vídeo novo lá, né, Duílio? Tem um vídeo novo, sim. Nós fizemos um blog repórter no bairro da Liberdade. Olha, que legal. E nós vamos basicamente conversar com um galerista, que não é japonês, mas foi montar lá um negócio de arte. E conversamos com algumas pessoas da região também, descendentes de japoneses e alguns japoneses. E conversamos sobre como é esse movimento entre o Brasil e o Japão, que eles estão diminuindo. Sabe, o brasileiro está deixando de ir trabalhar no Japão porque já não é mais tão rentável. Sim. E aqui o vídeo da gente passeando na... Vamos ouvir um trechinho, gente. Na verdade, eles vieram para trabalhar na lavoura. Mas alguns não se adaptaram e começaram a voltar para a capital. Do interior para cá. E eles foram se alojando nos casarões, nos porões dos casarões que tinham lá na parte de baixo. Dessa questão da vinda, né, das pessoas para o Brasil. Como eles formaram esse bairro e teve muitos filhos desses japoneses que foram na década de 90 trabalhar no Japão para juntar dinheiro e voltaram com muito. Mas isso está parando agora porque... Até porque existe uma crise também na região de emprego, né? E aqui eles estão sendo mais bem pagos, né? Então tá acabando esse movimento, mas eles continuam viajando daqui para lá e de lá para cá tem muitos turistas também, japoneses que vêm conhecer o Brasil e passam por esses parentes. É verdade, muita gente, muitas pessoas, muitos orientais no Rio de Janeiro, toda vez que vou para o Rio de Janeiro vejo muita gente visitando os pontos turísticos, muito interessante. Quer ver o vídeo completo no blog do Duílio? Entra lá, r7.com/Duílio Ferronato. A Copa do Mundo também é um tema que a gente sempre pensa, aeroporto, em hotel, quando fala de Copa do Mundo, infraestrutura no geral no país, né? Isso é algo que preocupa
os agentes de viagem ou que traz algum tipo de senão por conta da quantidade de gente que vem para o Brasil nessa época? Bem, Fabiana, eu tenho certeza de que o Edmar também deve estar de acordo comigo que eu vou falar. O pessoal está muito preocupado com o futebol, se vai ser campeão ou não vai ser campeão. De repente nem vai ser campeão, né? Porque com esse time que nós estamos jogando aí, com o técnico que nós estamos aí, de repente não vamos chegar na final. É esse Espaço o problema. para crítica futebolística aqui no N-Blogs. De repente nós não vamos chegar lá. Agora, cadê os aeroportos? O que estão fazendo nos aeroportos? Começaram a mexer, fazer um quebra-galho em Guarulhos, desabou, caiu, fazendo um puxadinho. Agora, está se falando nos estádios. Os estádios estão fazendo, o Corinthians está correndo, Fortaleza está correndo, o Brasília estão correndo. Mas e os hotéis? E a preparação dos funcionários para atender exatamente o turista que vem para cá? Por exemplo, nós na federação estamos dando treinamento para os agentes de viagem. A BAV está dando treinamento para os agentes de viagem. Isso já está acontecendo. Mas e o pessoal dos restaurantes? E os táxis? E os estudantes que têm que se formar e não falar somente o inglês? Eu acho que ele tem que falar o inglês, o espanhol, o francês, o japonês, ele tem que... Entendeu? Então, não está acontecendo nada. O Ministério do Turismo, não é o Ministério... O governo brasileiro não acordou. Primeiro ia ter trem-bala. Não se fala mais em trem-bala. As estradas, porque o Brasil é muito grande, entendeu? Quer dizer que eles vão jogar em Porto Alegre, depois vão jogar em Fortaleza, e quem quiser ir de carro fazer esses trechos longos, não há estrada. Vai ficar mais difícil. E o agente está pensando já muito antes de chegar à Copa do Mundo. A gente acha que vai ser só na Copa. Quer dizer, tem um pensamento, uma preocupação com a rede hoteleira, com essa questão dos funcionários poderem ajudar, a infraestrutura. Isso já é algo discutido. Isso nós já estamos trabalhando há muito tempo, né? Nós já estamos em alguns comitês conversando com o governo exatamente por causa disso. Você vê, por exemplo, você chega em Guarulhos, você não tem onde estacionar o carro. A Polícia Federal te atende mal. Você espera a tua bagagem por volta. Às vezes o teu voo demora mais, a tua bagagem demora mais do que o seu voo. Quer dizer, você já chega estressado. Então, nós estamos precisando não para a Copa, para já isso daí. Perfeito. O N-Blogs de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido captar aí as mensagens sobre o turismo e quem sabe a gente pode melhorar para os próximos anos aqui no país. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados. Muito obrigada por terem vindo ao N-Blogs. Quem quiser rever, r7.com/Record News. Obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau.